Maravilha, nós estaremos ouvindo a Santa Palavra de Deus, que vai ser nos transmitida hoje pela nossa querida irmã Elisângela, serva de Deus, que vai estar ministrando a Santa Palavra. Eu queria convidar você, que está nos assistindo aí, para que pegue a sua Bíblia agora, prepara aí a tua Bíblia, prepara o teu coração, porque neste momento certamente, Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite. Eu tenho certeza que Deus já colocou uma palavra no coração da serva do Senhor, e ela vai ser instrumento de Deus, um vaso nas mãos do oleiro, né? E eu tenho certeza que vai abençoar muito a nossa vida. Então nós estaremos ouvindo a palavra de Deus, que vai ser nos transmitida agora. Irmã Elisângela tem a liberdade de ministrar a palavra. A paz do Senhor, amém, irmãos? É motivo de alegria nós estarmos aqui na casa do Senhor, na casa do Pai. E nós estamos aqui porque o Senhor é misericordioso e a graça dele tem nos sustentado. Pois sem a sua graça nós não conseguiríamos estar aqui neste lugar. Mas aprove o Senhor a nos trazer em sua casa para estarmos adorando o seu nome. E você que está aí do outro lado, aí no Facebook, continue adorando ao Senhor, vale a pena servir a Ele. Podemos passar por tribulações, por angústias, por aflições, mas de uma coisa é certa: um dia nós estaremos com Ele na glória. E aí tudo isso vai se findar, porque nós temos a certeza que um dia nós estaremos com Cristo. Ele irá buscar a sua noiva, e junto com Ele vamos estar celebrando, vamos estar adorando Ele para todo sempre, amém? E hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração. É um grande desafio falar sobre família. É um grande desafio, e a família sempre foi o palco de luta em toda a história da Bíblia. Em toda a história da Bíblia nós vemos o inimigo em todo tempo tentando destruir famílias, pois família é projeto de Deus. Família, o Senhor é quem projetou. Em toda a história da Bíblia nós vemos histórias de lutas, de conquistas, também de derrota. E nós vamos, antes de abrir a palavra do Senhor, nós queríamos falar um pouquinho sobre alguns profetas, algumas pessoas da Bíblia que sofreram. A gente acha que a nossa família tem problema. Todos nós, não existe família perfeita, mas existe família que o Senhor tem preparado e restaurado todos os dias. E quando nós vemos a história dos primeiros da Bíblia, que foi Adão e Eva, nós vemos a primeira luta que eles tiveram. Tiveram 2 filhos e um mata o outro irmão. É a primeira luta que nós vemos. A segunda, nós vamos ver a história de Abraão, chamado pai da fé. E ele teve uma grande luta dentro da sua própria casa. E nós vemos a história que Agar, ela é como se fosse uma barriga de aluguel para que nascesse o filho, porque o filho da promessa seria Abraão. Mas Agar, como serva, foi dada a Abraão para que ela pudesse gerar filhos, e gerou Ismael. E ali começa uma grande luta na vida de Abraão. Imagina um pai ter que despedir o seu filho, mandar o seu filho embora, porque havia uma grande luta entre Agar e Sarai. Nós vemos também a história de Isaac e Rebeca, que oraram 20 anos para que o seu filho pudesse nascer. E dentro dela começa já uma luta entre seus 2 filhos. 2 nações já brigam no seu ventre. E depois a história toda da história, e eles estão em todo o tempo que eles nascem. Há um privilégio de um pai que amava mais um filho, e a mãe amava mais outro. E houve luta entre seus irmãos, e eles passaram o maior tempo da história brigando entre si. E nós vamos decorrer outro, como José, que nós vemos a história dele em toda a palavra. José sendo odiado pelos seus irmãos porque tinha o amor do seu pai. E nós vemos toda a luta. Eli, que sendo sacerdote, estando no templo, e os seus filhos se rebelaram contra ele, não eram convertidos de verdade.
E nós vamos ver várias histórias como Ezequias, que foi um grande rei, mas o seu filho não foi um profeta de Deus, e ele levantou todos os altares que o seu pai Ezequias havia destruído. Ele levantou altares a Baal. E nós vamos ver histórias de homens e mulheres de Deus que teve problema em sua família. E o que o Senhor coloca no nosso coração nessa noite, que mesmo com todos os problemas que há na família, mas nós precisamos lutar pela nossa família. E o que o Senhor colocou no meu coração para dizer nessa noite: lute pela sua família, lute pela restauração da sua família. Família sempre foi projeto de Deus, por isso que o inimigo sempre tentou e sempre tentará contra a nossa família. Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração, que se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 30, e nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Lute pela sua família, não desista, lute pela sua família. Vamos ler todos juntos? 1 Samuel, capítulo de número 30, diz assim a palavra do Senhor: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus servos ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul e Ziclag. Tinha atacado a Ziclag e tinha queimado a fogo. E tinha levado cativas as mulheres e todos os que achavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. E também as suas mulheres, as duas mulheres de Davi, foram levadas cativas: Ainoã, Jezreelita, Abigail, a mulher de Nabal, a carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Aleluia. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Eu não vou ler todo o texto, mas depois a gente vai decorrer. Nós vamos falar sobre alguns desses versículos que estão mais para frente. Irmãos, a primeira coisa que nós vemos aqui na história de Davi. Davi, antes pode se sentar em nome de Jesus. Davi, todos nós sabemos da história de Davi, que Davi pequeno, lá no meio, lá na casa de Jessé, o menor de todos, o mais moço. E Davi estava lá pastoreando as ovelhas do seu pai. E a Bíblia diz que o Deus levanta Samuel para ungir Davi como rei de Israel. E aí já começa uma grande batalha na vida de Davi. E a Bíblia diz que Davi, ele foi ungido rei de Israel. E ele ficou um bom tempo sendo preparado pelo próprio Deus. Davi foi ungido rei, mas ele foi matriculado na escola do quebrantamento, e Deus foi preparando Davi para o reinado. E a Bíblia diz que Davi, ele mata Golias, ele foi aclamado como um homem guerrilheiro, mas a Bíblia diz que Davi, ele mata Golias e casa com a filha do rei, e ele constitui uma família. E Saul, ele começa a querer matar Davi e perseguir Davi. E nós vemos toda a história que começa a batalha na vida de Davi. E é isso que Deus ministrou meu coração para falar nessa noite. Não desista, mas lute pela sua família. E nesse texto aqui de Ziclag, a Bíblia diz que Davi, ele sai fugido de Saul, e ele entra na terra dos filisteus. E ele fica na terra dos filisteus muito tempo, e aquela terra que era dos seus inimigos, e ele encontra auxílio, ajuda do rei, e ele recebe essa terra chamada Ziclag para morar com a sua família e seus homens que estavam com ele. E a Bíblia diz que Davi, ele estava na terra dos filisteus lutando junto com os filisteus. E a Bíblia diz que os filisteus, ele ganhava as batalhas, e lutava e ganhava. E os filisteus agora, eles
vão para lutar contra Israel, contra o povo de Davi, a terra de Davi, de onde Davi veio. E aí eles não confiam em Davi e mandam Davi embora. E Davi volta para Ziclag, que era a terra dele. E note, irmãos, que os homens de guerra estavam com Davi, lá no exército do inimigo. E ele deixou a sua terra desprotegida. Ele deixou a sua Ziclag desprotegida. E aí o inimigo entrou. E aí o inimigo entrou, saqueou toda a sua terra, leva cativo as mulheres, leva cativo os filhos. E aí começa aqui a história que Deus colocou no meu coração para falar. Quando nós lutamos pela nossa família, lute pela sua família. E nós vemos aqui Davi, quando ele chega naquela terra e ele vê tudo destruído, vê que as suas mulheres não estão, que a terra dele está, a cidade dele está toda incendiada. Ele agora não para, mas ele fala assim: eu preciso fazer alguma coisa. E nós vamos ver aqui no versículo de número 4, que a primeira coisa que Davi faz: então Davi e o povo que se achava com ele alçavam sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. E o que Deus coloca no meu coração nessa noite: lute pela sua família com lágrimas. Lute pela sua família com lágrimas. Às vezes nós tentamos guerrear de forma diferente, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. E às vezes nós tentamos lutar de uma maneira diferente, mas a Bíblia diz que Davi aqui, a primeira coisa que ele fez foi chorar, foi se quebrantar. Choro fala de quebrantamento, de humilhação. E Davi agora ele começa a se quebrantar, chorar, pedir misericórdia, porque a sua família tinha sido levada cativo. Tem problemas que nós não conseguimos resolver de outra maneira, a não ser com lágrimas. A não ser clamando, chorando, com lágrimas pela sua família. E o que o Senhor coloca no nosso coração nessa noite: se preciso for, chore, clame, dobra o teu joelho. E às vezes você não tem palavras, mas chore, porque o Senhor conhece o teu coração. E o Senhor enxuga tuas lágrimas, e Ele recebe diante do trono dEle. Quantas vezes que eu dobrei o meu joelho e eu não tinha nem palavras, não sabia nem o que pedir a Deus pela minha família, e eu chorava, eu falava: Senhor, eu não sei como resolver esse problema, porque esse problema para mim é grande demais, mas eu sei que Tu podes. E eu chorava, e logo em seguida Deus atendeu o meu clamor, e hoje eu estou vendo a recompensa do Senhor, a vitória dEle na minha família e na minha casa. Porque às vezes nós não temos o que fazer. Davi chegou naquela situação, ele não tinha mais o que fazer, e ele clamou. E a Bíblia diz que ele não só chorou, mas ele clamou tanto que não tinha mais lágrimas para chorar, de tanto que ele chorou. Quebrantamento. E aí nasce o filho das lágrimas. Quantos filhos foram gerados através das lágrimas? Quantas famílias foram restauradas através das lágrimas? Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você que está aqui, muitas vezes chorou pela sua família. E tenho a certeza que você já viu muita recompensa através das suas lágrimas. E a primeira coisa que nós vemos aqui então: lute pela sua família com lágrimas. E a segunda coisa que nós vemos aqui no versículo de número 6: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor. Davi, ele chorou, ele clamou, não tinha mais lágrimas para clamar, ele não tinha mais o que fazer, chorou, mas a Bíblia diz que ele não só chorou, agora ele toma uma atitude. E aqui no versículo, agora vocês imaginem a situação de Davi, que aqueles que eram aliados com ele, aqueles que eram amigos dele de guerra, aquele que estava sempre com ele, agora se voltam contra Davi, e quer matar Davi, quer apedrejar Davi, por causa dos seus filhos que foram levados, colocando toda a culpa nele, além de sua família toda estar lá cativa, terem levado seus filhos, suas mulheres. Agora os aliados de Davi se levantam contra ele. E muitas vezes isso acontece em nossas vidas. Aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão conosco, às vezes da nossa própria parentela, se volta contra a gente. Mas a Bíblia diz que Davi não só chorou, ele não chorou e ficou prostrado, ele não chorou e ficou simplesmente chorando toda a vida. Ele não, olha o que a Bíblia diz: porém, todavia
Davi se fortaleceu no Senhor. Aleluia. Falou assim: Senhor, eu chorei, até aqui eu clamei, eu chorei, mas agora eu te peço a tua fortaleza, e eu me levanto agora, eu me fortaleço no Senhor, porque eu preciso resgatar a minha família. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar dos amigos estarem, dos aliados dele estarem agora contra ele, apesar de toda circunstância adversa, sua família está longe, sua família está cativa com outro povo inimigo, mesmo assim, Davi se levanta, porque ele se fortalece no Senhor, porque ele sabe que o Deus que ele servia podia fazer o milagre que ele não podia fazer, mas o Deus que ele servia podia fazer. Então ele se reanimou, mesmo vendo que tudo estava escuro. E ontem eu falei lá na Simão da Mota, e eu vou falar mais uma vez, a oração linda que Abacuque faz. Ainda que tudo pareça difícil, ainda que a figueira não floresça, ainda que os produtos da oliveira mintam, ainda que não haja vacas nos currais, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Isso quer dizer, eu me fortalecerei no Senhor, porque o Senhor é a minha fortaleza, Ele é o meu escudo, Ele é aquele que está à minha frente. Por isso eu não vou ficar prostrado só chorando, mas eu vou me levantar, porque eu preciso fazer alguma coisa. E Davi se levanta, e no versículo 7 e 8 diz assim: Davi ele chora, Davi se fortalece no Senhor. E no versículo 7, Davi, ele ora, ele luta pela sua família orando. E disse Davi a Abiatar, sacerdote Emeleque: traze-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola de Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei a esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-o, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Que coisa linda. Deus fala com Davi assim, lindo, irmãos, que Davi não faz uma oração grande, Davi não faz uma oração bonita, Davi não faz uma oração eloquente. Davi, ele se fortalece no Senhor, ele busca a estola sacerdotal, que era uma consulta que eles faziam ao Senhor, e ele consulta a Deus e fala: Senhor, eu irei atrás dessa tropa? E a outra pergunta que ele faz: eu alcançarei essa tropa? Duas perguntas apenas. E o Senhor responde também exatamente como Davi falou. Primeiro, o Senhor responde para ele. O Senhor disse: persegue. Ele perguntou o quê? Perseguirei? O Senhor: sim, persegue. Aí ele pergunta: alcançá-lo-ei? E o Senhor falou assim: alcançarás. Ele responde aquilo que Davi perguntou, ele responde exatamente aquilo que Davi perguntou. Mas ele ainda fala mais um pouquinho. Davi não perguntou se ele ia trazer tudo de volta, mas o Senhor falou assim: você vai alcançar, persegue, e tu trarás tudo de volta. Aleluia. Tu vai conseguir, tu vai alcançará, você vai pelejar e vai conseguir, alcançará, mas tu terá tudo de volta. Aleluia. Deus escuta as nossas orações, Deus atende o nosso clamor. Deus, ele fala vai. Quando Deus fala vai, quando Deus fala faça, quando Deus fala peleja, é porque a vitória é certa, porque com certeza ele alcançará a vitória. Davi primeiro ele consultou o Senhor, porque ele não queria fazer nada sem a direção de Deus. Então Davi, ele clama, ele chora. Davi, ele se fortalece no Senhor. E Davi, ele pede orientação a Deus. Quantas vezes na nossa família nós temos feito coisas ou agido de maneira errada porque nós não consultamos ao Senhor. E às vezes agimos com nossas próprias forças, nas pequenas coisas. Mas o Senhor está falando conosco nessa noite. Me consulte, peça orientação. Que seja pequena a oração, que seja simples a oração, mas Deus é aquele que atende o nosso clamor. Deus é aquele que atende o nosso clamor, porque família é projeto de Deus, e o inimigo não pode pelejar contra a nossa família, mas a nossa família pertence ao Senhor. A nossa família é do Senhor. Aleluia. Lute pela sua família, entrando no campo de batalha. Versículo de número 9. E aí depois que Davi consulta o Senhor,
ele parte agora. Partiu, pois, Davi, ele e seus 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. Versículo 10. E Davi o perseguiu, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram, por não poderem, de tão cansados que estavam, para o ribeiro de Besor. Davi, ele toma atitude. Eu clamei, eu chorei, eu me fortaleci no Senhor. Eu agora busquei o Senhor em oração, consultei, o Senhor me respondeu, e agora eu vou adiante. Agora eu vou avançar. Porque não adianta de nada também Deus falar e nós ficarmos prostrados. Deus te garantir a vitória e você não lutar por ela. Deus falar vai e nós ficarmos com medo e não irmos. Deus falou com Davi e ele avançou. Entrou no campo do inimigo. Entrou em batalha. Ele disse, eu vou porque Deus me garante a vitória. Aleluia. Orar e agir. Orar e agir. Agir sem oração é insensatez, mas orar sem agir é omissão. Então Davi, ele orou, ele consultou e ele foi para a batalha, Eliseu. Ele foi para a batalha, ele não ficou prostrado, mas ele partiu. E a Bíblia diz que alguns homens estavam tão cansados que não conseguiram avançar com eles, mas 400 homens foram, 200 ficaram, mas ele foi com aqueles 400. Ele poderia dizer, não, vocês têm que ir. Ele falou assim, não, fique, tome conta da bagagem, fica, porque nós venceremos 400, pode ser 600, pode ser 400, mas que o Senhor nos falou, Ele vai nos garantir a vitória. Lembra de Gideão? Com 300 ele ganhou a guerra, porque Deus falou, vai. Porque quando Deus fala, Ele cumpre a sua palavra. Aleluias. E Davi, ele entrou nessa batalha, e ele entrou no terreno do inimigo. Deus falou, vai. Deus falou com Josué, vai, vocês vão alcançar Canaã, Canaã é de vocês. Entra os espias e falam, nós não conseguiremos. Mas Josué e Caleb falam assim, peraí, opa, nós servimos um Deus que falou que Ele daria-nos a terra prometida, que os inimigos seriam arrancados daquela terra. Tem gigantes, tem inimigos, há gigantes sim, mas o Senhor falou que nos daria a terra de Canaã, que a terra seria nossa. Então nós iremos, porque a terra já é nossa. Eles entraram no terreno do inimigo e venceram e entraram na terra de Canaã, somente os dois, porque eles creram que o Deus que falou era o Deus que estaria em sua frente pelejando por eles. Aleluia. Quando Deus fala, é certa a vitória. O que Deus prometeu não é vitória sem luta, mas é vitória certa. Aleluia. Não há vitória sem luta. Você já viu alguém entrar na guerra sem lutar? Toda guerra tem luta. E você está guerreando pela tua família. Nós estamos guerreando pela nossa família. A Bíblia diz que nossa luta não é contra sangue ou carne. A nossa luta não é contra a nossa família. A nossa luta é contra os inimigos que cercam para destruir o teu esposo, para destruir os teus filhos, para destruir aqueles que estão à sua volta. Porque a Bíblia diz que a família, ela é de Deus. A família é restaurada pelo Senhor. A família é plano de Deus que o Senhor criou desde a fundação do mundo, Adão e Eva, e deu prosseguimento a toda a família. Aleluia. Então Davi, ele entra na terra dos inimigos. E no versículo 18 e 19, para a gente terminar, diz assim: assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor ao maior. E até os filhos e as filhas. E também o despojo, tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Versículo 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas. E levaram-nas adiante do outro gado. E diziam: este é o despojo de Davi.
Oh, aleluia. Davi, ele entra no território do inimigo, irmã. Davi, ele entra no território do inimigo, certo que a vitória Deus já tinha colocado em suas mãos. Davi, ele entra no território do inimigo e a Bíblia diz que nada ficou para trás, nem filhos, nada ficou. Ele trouxe tudo, porque Deus falou com ele lá no início: vai e trarás tudo de volta. Aleluia. Você não só alcançará, mas trará tudo de volta. A sua família, os seus filhos, os filhos dos seus companheiros, os filhos dos homens. Não ficará nada na mão do inimigo. O que o Senhor está falando conosco nessa noite: vai, a sua família do Senhor, ela não ficará nas mãos do inimigo. A sua família de Deus, a minha família de Deus. Josué fala assim: escolhei vós a quem servais, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós profetizamos que a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, a nossa parentela não ficará nas mãos do inimigo. Não entregue ela para Satanás, não entregue ela para o inimigo, dizendo assim: minha família não tem jeito, minha família, o meu filho é um drogado, o meu marido é um viciado, não tem mais jeito. Tem jeito sim, porque não pode ficar a tua família nas mãos do inimigo, porque o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que peleja, o Senhor é aquele que fala: vai e nós vamos. Pelejamos pela nossa família, lutemos pela nossa família, não aceitemos nada menos que a vitória na nossa casa. Não aceite palavra de maldição na tua casa: teu filho não vai conseguir, teu filho é isso, teu filho é aquilo, teu esposo é isso, em nome de, quando fizer assim: meu filho é bênção, o meu esposo é bênção, a minha esposa é bênção, a minha família é bênção. Ele está sim, mas ele não ficará. Ele pode estar, mas ele não é um viciado. Ele pode estar no estado, mas ele não é um viciado. Que o Senhor venha abençoar as nossas famílias. Não desista da tua família. Lute pela sua família. Lute pela sua casa. Davi não desistiu da sua família. Ele podia ficar somente chorando e proceder: acabou tudo, não tem mais jeito, eu não vou mais lutar não. Mas Davi, ele orou, ele se quebrantou diante de Deus, ele consultou o Senhor e ele partiu para a luta. E ele trouxe tudo de volta. Que nós nessa noite possamos ser como Davi, não ficar prostrado, não achar que tudo acabou, não achar que aquele era o fim da sua família, mas ele foi até o final. Ele lutou pela sua família, ele pelejou, ele chorou, ele clamou, mas ele foi no território do inimigo e tomou tudo de volta. Então não aceite entregar sua família nas mãos do inimigo. Lute por ela, lute pela tua família, clame a Deus, porque o Senhor é aquele que nos dá a vitória, em nome de Jesus. Oh glória, quantos foram edificados por esta palavra? Diga glória a Deus. Quantos receberam a palavra de Deus nessa noite e foram abençoados pela palavra do Senhor? Diga glória a Deus. Nós vamos então agora aqui orar ao Senhor. Orar a Deus agora com fé. Você que está me assistindo, você que ouviu a palavra de Deus. E Deus falou de forma muito poderosa através da irmã Elisângela. Que Deus nos dá força para vencer o inimigo. Que Deus nos capacita, que Deus nos orienta nesta guerra. E a minha oração nesta noite é que Deus venha te abençoar, venha te fortalecer. Talvez alguém esteja me assistindo e esteja dizendo: eu estou cansado, pastor. Eu estou cansado, pastor. Eu estou cansada, pastor. Mas Deus nessa noite pode renovar as tuas forças neste lugar. Deus pode renovar as tuas forças para você continuar batalhando. Deus pode renovar as tuas forças nessa noite para você não desistir, para você não parar, para você não se entregar, não entregar a tua família. Não. Você vai fazer como Davi. Você vai lá no terreno do inimigo com a força de Deus, com a autoridade de Deus, com a unção de Deus, e vai resgatar tudo aquilo que o inimigo tomou. Oh glória, quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos ao Senhor, porque eu creio que tem pessoas nos assistindo. Talvez tenha alguém aqui, tem alguém no Facebook nos assistindo e pedindo: Senhor, me dá forças,
me fortalece, me renova, me dá força, porque eu me sinto cansado. Eu me sinto cansada, como pai, como mãe, como filho, como esposa, não sei, talvez, e está cansado, está pensando em desistir, abandonar o lar, abandonar a família. Mas Deus nessa noite te alcançou com a sua palavra. Deus te encontrou com a sua palavra. Oh, aleluia. Tem alguém me assistindo aí? Tem alguém dando glória a Deus aqui nesta noite? E Deus te encontrou nesta noite. Deus quer renovar a tua vida hoje. Deus quer te encher da presença dEle. Deus quer te dar força para você vencer esta guerra, esta batalha. Oh, glória, você talvez já estivesse pensando em desistir do casamento, ou desistir do filho, ou desistir da filha. Sabe uma coisa, eu não quero mais saber. Mas nessa noite Deus te toma e te enche da presença dEle, te renova, te dá unção, te dá graça, para você continuar firme na batalha. E Deus vai fazer você vencer esta guerra. Quem crê, diga glória a Deus. Quem está crendo nisso, diga glória a Deus. Quem acredita nesta palavra, diga glória a Deus. No Deus que restitui, no Deus que sara, no Deus que dá poder para nós vencermos as guerras, para nós vencermos as batalhas, no Deus que dá direção, no Deus que dá orientação. Pastor, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como agir, eu não sei mais que decisão tomar. Deus é poderoso para te orientar, para te dar uma direção, para te dar um norte, para apontar o caminho, para não deixar você desorientado. E mais do que isso, Ele vai contigo na batalha. Tem alguém me ouvindo aí? Tem alguém me ouvindo aqui nessa noite? Então nós vamos orar ao Senhor. Meu querido Vanderlei, me ajude aqui, vai estar orando ao Senhor. Nós vamos estar orando a Deus agora, para que Deus venha dar este poder, essa direção, esta orientação aos seus servos, aos seus filhos. Você que está com a gente aí no Facebook, os irmãos que estão aqui na igreja, que talvez estejam lá no coração também, tomando posse dessa palavra. Deus dá renovo para você, Deus te fortalece, Deus te orienta, Deus te guia, Deus te dá poder para vencer esta batalha, e Deus não te abandona no campo de batalha, no nome de Jesus. Então, meu querido Vanderlei, vamos orar ao Senhor, pedindo para que Deus abençoe a todos que ouviram e foram ministrar por esta poderosa palavra. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, diante da Tua presença, Pai, nos colocamos uma vez mais, rendemos a Ti, Senhor, glória, louvor, adoração, Senhor. Queremos Te louvar pela Tua palavra, Senhor, por tudo que foi falado aqui nesta noite, Senhor. Cremos que vidas foram alcançadas, que famílias, meu Pai, nessa hora estão sendo restauradas pelo Teu poder, Senhor. Cremos que cadeias estão sendo quebradas nessa noite, em nome de Jesus, Pai Santo. Cremos no mover do Teu Santo Espírito, que vidas foram alcançadas aqui no templo, foi alcançada no seu lar, Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai. Cremos que assim como o Senhor me libertou um dia, vidas estão sendo libertadas, Senhor, nesta hora. Senhor, visita lares, Pai querido. Cremos no Teu poder, cremos no Teu agir, que todo mal, Senhor, seja desfeito, que a mãe não venha desistir do Teu filho, que o esposo não venha desistir da sua esposa, em nome de Jesus, Pai. Que venhamos lutar pela nossa família, que venhamos lutar porque família é projeto do Senhor, que não venhamos abrir mão, que não venhamos perder para o inferno. Graças Te damos, Pai, Te louvamos por tudo que tem feito, por tudo que há de fazer em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Oh, glória. Quem pode dar glória a Deus aí? Quantos foram abençoados, diga glória a Deus. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam amém.